Pai Senhor, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, né, num cenário novo, ó. Mudei de lugar um pouquinho, né, tô aqui com os meus livros, a minha mesinha aqui atrás. Tô com bastante saudade de vocês, bastante saudade de estar com vocês. Mas é isso aí, né, vamos seguir na nossa aula, vamos seguir e vamos junto aprendendo por aqui, tá? Chama os seus amigos que não estão assistindo a aula, manda lá no grupo do Dínamos, compartilha com todo mundo essa aula, né? Chama o pessoal que não está assistindo, todo mundo de 12 a 14 anos, galera da sala Conectados na Palavra, convida os outros adolescentes, chama todo mundo para estar aqui assistindo a aula com a gente, tá bom? Conto com vocês então, pra gente levar a aula aí para todo mundo, beleza? Bom, bora pra aula então, vamos começar? Na aula de hoje, a revista de vocês, ela vai trazer mais uma aula, né? A gente vem falando aí nesse semestre todo sobre os desafios da adolescência e hoje a gente vai falar sobre os desafios do consumismo. É algo importante, né, que tem acontecido bastante aí na nossa sociedade. A gente vive em uma sociedade, em um mundo muito consumista, em um mundo que pensa bastante nos bens materiais, né, no que tem. Então é um tema bastante importante e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bora comigo então? Vamos lá. Qual que é o objetivo dessa lição? O objetivo dessa lição é para a gente saber que o consumismo em excesso ele é prejudicial e ele pode se tornar um vício, né, causando problemas muito sérios. Então, assim, o consumismo ele é um problema social, um problema da sociedade e ele também pode causar na gente problemas sérios, né, tanto emocionais como financeiros. Por exemplo, a gente vê na televisão, a gente vê em vários meios de comunicação que o quê? Muitas vezes as pessoas, né, a gente consegue ver em reportagens e tal, que as pessoas, elas estão cheias de dívidas, cheias de problemas por consumirem mais do que elas podem pagar, né? Mais do que elas podem, mais do que o salário que elas ganham, né? E aí isso causa problemas sérios financeiros e posteriormente também vai causar problemas sérios emocionais. Porque imagina uma pessoa endividada que não consegue pagar o que deve, porque continua consumindo, porque aquilo se tornou um vício, uma compulsão nela, né? E ela não tem como pagar e não tem como se livrar daquilo. Então aquilo vai gerar problemas também emocionais. Então é um assunto sério, um assunto importante que a gente tem que tratar sim. E a gente vai ver o que a Bíblia ela vai nos ensinar, quais os parâmetros que a Bíblia vai nos deixar para a nossa vida, para a gente não se tornar uma pessoa assim, ou para a gente aprender com o que Jesus nos deixou a não sermos assim, né? A gente vai ver que antigamente, né, se você perguntar aí para os seus pais, para os seus avós, né, tenta perguntar aí para eles e você vai ver. A gente vai ver que antigamente o consumismo ele era de uma maneira bem diferente. Por quê? O que acontecia? Antigamente, por exemplo, as pessoas não tinham acesso à internet, como tem hoje, né? A internet é algo novo ainda no Brasil, bem novo, aliás. Muita gente, inclusive, não tem acesso, né? As famílias, elas viviam em ambientes mais rurais, né? Elas viviam mais afastadas da sociedade, em sua grande maioria. Muitos trabalhavam na roça, né? Então, assim, era uma outra realidade, se a gente for pensar 20 anos atrás, né? A minha idade, praticamente. Tô com 24, então há 20 e poucos anos atrás, as pessoas vinham de uma outra rotina, sabe? A internet não era tão presente na vida dos pais de vocês, por exemplo. Então, como que a gente assistia mais? A gente assistia pela televisão, né? Então, assim, as propagandas, elas eram mais pela televisão. Então, antigamente, a maior parte da família, por exemplo, as mães costuravam, né? Então, os filhos não saíam para comprar tantas roupas. Você vai perguntar para seus avós isso, né?
Muitas vezes seus avós, eles costuravam, as avós mandavam costurar a roupa, não saía para comprar na loja. As famílias plantavam para comer, né? Então tinha toda essa questão. Hoje em dia, como é? Hoje em dia a gente compra tudo, né? Tem tudo no mercado, né? A não ser assim, as pessoas que vivem em áreas mais urbanas, mas mesmo assim elas ainda saem para comprar. Hoje em dia é mais comum sair para comprar, né? E nós, na era da internet, o que aconteceu? Tudo que nós vemos, tudo que nós olhamos, tem propaganda, né? Pra gente comprar, tem algo incentivando a gente comprar. A gente vê aqui no YouTube, tem propaganda, né? A gente vai pro Facebook, é cheio de propaganda. A gente vai pro Instagram, tá cheio de influenciador digital incentivando a gente a comprar, né? Mostrando coisas que eles usam e que eles têm pra gente querer também. E muita gente vai e compra e quer a vida que essas pessoas têm, né? Então, assim, a gente tá rodeado de coisas na nossa sociedade que nos levam ou nos instigam a querer comprar ou a querer ter. Então a gente vive numa sociedade bastante consumista. Vamos ver então, e aí a gente vê então o que a Bíblia fala pra gente, né? Então vamos lá, adolescente, pega aí a sua Bíblia, junto comigo, abre lá em Efésios, vamos estudar junto. Pega a sua Bíblia, abre lá no livro de Efésios, capítulo de número 5, no versículo 15, vai falar assim, ó. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então vamos lá. Esse trechinho de Efésios já começa dizendo, né? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de como a gente vai viver, né? De não viver da mesma maneira como a sociedade está vivendo. A sociedade é extremamente consumista, então a gente precisa ver o que a Bíblia nos fala sobre isso para a gente viver de acordo com o que a Bíblia nos traz, né? E a gente não viver de maneira néscia, de viver de maneira como as pessoas que são ímpias, mas viver como Jesus nos deixou. E aí, na revista de vocês tem uma frase do Thomas Herd que fala assim, eu achei bem interessante, fala assim, ó: a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que temos. Por vezes, a gente sente falta do que a gente não tem e não agradece por aquilo que a gente tem. Como assim, né? Ó, vamos parar pra pensar. Tem uma figura aí que rola sempre nas redes sociais, acho que vocês já devem até ter visto, de um menino que tá segurando um bolo e nesse bolo falta uma fatia. E do lado dele tem um outro menino segurando a fatia do bolo, que faltava, né? E o menino que tá segurando a fatia, ele tá super feliz, super alegre, super contente. Mas o que tá segurando o bolo, a parte maior do bolo faltando um pedaço, tá triste. Por quê? Porque falta um pedaço. Então ele fica triste porque tá faltando aquele pedaço, né? E já o menino com a única fatia, não, tá super feliz. Então, por vezes, a gente fica feliz por aquilo que tá faltando. E a gente não é grato por aquilo que a gente já tem. Então eu quero desafiar você, já que essa revista é uma revista de desafios, né, dos desafios da nossa vida, eu quero desafiar você. Muitas vezes a gente não é grato pelas coisas que a gente tem, né? Então eu quero que você pense aí na sua casa, no seu dia a dia, o que você tem que você deveria agradecer, que você deveria ser grato por isso que você já tem, por isso que Deus te deu. Um exemplo meu, aqui na minha casa, por exemplo. Eu posso ser grata pela minha família, não precisa necessariamente ser por coisas materiais, né? Posso ser grata pela casa que eu tenho, onde eu posso repousar, onde eu posso dormir. Porque na minha casa eu tenho as coisas necessárias para sobreviver, na minha casa tem alimento. Se eu vou pensar em outras coisas, eu tenho os meus livros, né? Tenho o meu celular. Então, assim, eu tenho coisas a agradecer ao Senhor. Coisas que eu já tenho. Tem coisas que eu quero? Tem.
sempre tem. Mas eu posso ser grata por aquilo que eu já tenho também ao Senhor. Então eu quero desafiar você aí na sua casa. O que você pode, observa aí, olha ao redor, o que você pode agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já te deu, por aquilo que você já tem. Então para um pouquinho, pensa um pouquinho sobre isso, sobre tudo que você pode louvar e engrandecer o nome do Senhor por aquilo que Ele já te deu, tá bom? Nós vivemos em uma sociedade bastante consumista, né? A maior parte das pessoas é bastante consumista. E muitas vezes as pessoas elas baseiam a sua felicidade nisso, a sua felicidade em coisas, né? E isso traz problemas muito sérios para a vida da pessoa. Muitas vezes as pessoas elas começam a depositar a sua confiança totalmente em objetos, a sua felicidade totalmente em objetos. Ai, se eu não tiver isso eu não vou ser feliz. Ai, se eu não tiver isso, nossa, meu Deus, né? E aí brigam com os pais, muitas vezes ficam chateados porque às vezes os pais não têm condições de dar aquilo, né? Ou porque os pais não acham necessário dar aquilo, então os pais não dão. Então, assim, a sociedade, né, ela nos leva a consumir. A gente consome conteúdos nas redes sociais que nos levam a consumir, na televisão, em todos os lugares. Porém, a nossa vida, ela não pode estar embasada, a nossa felicidade, ela não pode estar embasada nas coisas, né? A nossa alegria, como cristão, ela vem de quem? Vem de Cristo, né? Vem daquilo que Ele fez por nós, não é isso? Então, assim, em primeiro lugar, nossa alegria precisa estar embasada nisso. Nossa felicidade, nossa paz, nossa alegria está em Jesus, e não nas coisas, e não nas pessoas, mas em Cristo, né? Mas muitas vezes as pessoas embasam a sua felicidade em coisas. A sociedade, de maneira geral, ela faz isso, né? Enquanto não tiver o notebook tal, eu não vou ser feliz. Enquanto não tiver o iPhone X, Y, eu não vou ser feliz. Enquanto eu não tiver a casa própria, eu não vou ser feliz. Não, nossa felicidade está em Jesus. E aí, Ele nos abençoa em conquistar coisas aqui na Terra, né? Por vezes, tem pessoas e adolescentes, né? Por exemplo, adolescentes que entram até em depressão. Meu pai não pode me dar isso, né? Eu queria isso, e meu pai não pode me dar, e aí a pessoa entra até em depressão. Então, nós precisamos saber que a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa confiança está em Jesus. As coisas que a gente vai ganhar, ou receber, ou trabalhar para conquistar, são bênçãos do Senhor na nossa vida, mas nunca pode ser o nosso centro da felicidade, né? O adolescente, muitas vezes, ele tem o desejo de causar uma boa impressão, né? Diante dos amigos, ou de chamar atenção diante de um grupo, e aí por vezes a gente acaba querendo consumir mais do que precisa, né? Até porque vocês estão em busca da identidade de vocês, né? Nessa fase. Mas assim, a gente tem que sempre pensar no consciente, sempre ser consciente, de acordo também com o que os nossos pais podem dar, podem proporcionar pra gente, e ver, será que isso é realmente necessário? E tem uma outra coisa que a gente tem que pensar, que está escrito lá em Mateus, queria que vocês abrissem comigo, lá em Mateus 6:21. Vou achar aqui. Mateus 6:21. Tá escrito assim, ó: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então olha o que a Bíblia está dizendo, né? Onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Então onde que está o seu tesouro? Seu tesouro está no Senhor? O seu tesouro é o Senhor? Ou seu tesouro está em coisas? Né? A gente precisa pensar nisso, né? O meu tesouro é o Senhor, né? O meu presente maior. Onde está o meu coração? Né? Ali está a coisa mais preciosa para mim.
Então, onde está o nosso coração? Né? O nosso coração precisa estar no Senhor. Como o adolescente está nessa fase de criar identidade, o que acontece? As empresas, elas sabem disso, gente. Eu trabalho com RH, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com o marketing da empresa, o que acontece? A gente pensa no cliente, a gente pensa no consumidor, quem que vai comprar isso? Então, como o adolescente está nessa fase de criar identidade, as empresas sabem disso. E elas focam muito do marketing dela em vocês, né? Às vezes vocês consomem bem mais do que um público mais velho, dependendo da empresa. Então, assim, elas focam muito em vocês. E aí, vai de vocês agora pensar. Será que eu realmente preciso disso? Né? Então, assim, pensar na necessidade real de ter aquilo ou não. E pensar também que a sua identidade é a identidade de Cristo, né? Na semana retrasada, se eu não me engano, a gente falou sobre ser sal e luz, né? Então, a sua identidade, ela é de Jesus Cristo. Sabe aquele versículo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Então, você representa Cristo. Não é a roupa de marca que representa Cristo, não é o iPhone que representa Cristo, mas é você, a sua pessoa, o seu testemunho como adolescente cristão, seu testemunho na escola, seu testemunho na sua casa com seus pais, com seus colegas. Então, assim, é você quem representa Cristo, não é os seus bens, né? Não é o seu celular, sua roupa, o seu tênis de marca, não são essas coisas, mas é você que representa Jesus Cristo, tá bom? A gente pode ver, por exemplo, que com a pandemia que a gente está vivendo, não sei se vocês sabem, mas o consumismo, apesar de as pessoas estarem precisando de dinheiro, muitas famílias, né, passando necessidade, outras pessoas estão esbanjando, né? Ou nem esbanjando, na verdade elas estão só consumindo mais do que precisam mesmo. Tem muita gente comprando muita coisa na quarentena porque não tem o que fazer. Então sai para comprar, né? Sai não, né? Compra pela internet. As vendas pela internet, elas cresceram muito. Inclusive de empresas como a Magazine Luiza, a Boticário, a Lojas Americanas, a Netflix, a própria Netflix, né? Foram empresas que cresceram muito no mercado durante a quarentena. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo mais. E tem pessoas que estão em casa e elas não conseguem não comprar, né? Então, elas saem comprando tudo que vem pela internet. E aí, o que as empresas estão fazendo? Dando frete grátis, fazendo várias propagandas. Para quê? Para instigar a gente a comprar. Mas, como eu já disse, a gente precisa pensar no que é realmente necessário, né? E a gente precisa pensar que, às vezes, essa pessoa que é consumista demais, a necessidade do consumo vai se tornar um vício para ela. E isso vai ser prejudicial, tanto financeiramente como emocionalmente para essa pessoa, né? Nós, como cristãos, a gente precisa saber dos princípios que a Bíblia nos traz. E aí a gente vai olhar lá em Gálatas. Gálatas 5, abre sua Bíblia aí. Gálatas 5, lá no verso 22, vai falar assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Né? Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Olha só. Aqui, esse texto, ele vai falar do fruto do Espírito, né? Quais são o que tem dentro do fruto do Espírito, né? Então vai falar de amor, de benignidade, de bondade. E o último, tá escrito assim, domínio próprio, né? Então, e aí vai falar da gente, aquele que ama Jesus Cristo dominam as suas paixões e os seus desejos, né? O desejo do seu pecado, eles dominam isso. Então, assim, o domínio próprio é algo difícil,
né? É difícil da gente ter domínio próprio. Por exemplo, às vezes quando a gente está com raiva, a gente explode, né? Enfim, é difícil, mas é através do Espírito Santo que a gente conquista isso. E quem é consumista também deve buscar no Espírito Santo que ele nos auxilie e nos ajude com questão a isso, para que a gente tenha, para que a gente desenvolva o domínio próprio, né? E aí é um trabalho diário, gente. É igual a santificação. Não acontece de um dia para o outro, né? A gente vai subindo um degrauzinho de cada vez, um atrás do outro, e aí a gente consegue ir vencendo todos os dias, né? Todos os dias é um trabalho onde a gente vai vencendo e o Espírito Santo vai nos auxiliando, tá bom? Então, para o cristão deve saber que a nossa vida deve estar embasada no fruto do Espírito, em encontrar o domínio próprio por amor a Cristo, né? Em não fazer coisas sem excesso, sem pensar, por amor a Jesus Cristo. O consumismo, ele tem uma característica parecida com qualquer outro vício, que é uma satisfação passageira, é uma felicidade passageira. Essas pessoas que embasam a sua felicidade em coisas, isso passa rápido. Por exemplo, quando a gente quer, e isso é uma lógica, né, geral, assim, se você for pesquisar, é real. Quando uma pessoa quer muito uma coisa e ela fala assim, eu só vou ser feliz, eu vou ser feliz quando eu conquistar aquele celular que eu quero. O que acontece? Ela conquista o celular e ela fica muito feliz naquele momento. Muito feliz. Só que vai passar 1 mês, 2 meses, vamos colocar até mais, vai passar 6 meses e ela vai se acostumar com aquele celular. E aí aquilo lá já não vai mais ser suficiente para ela ser feliz. Ela vai precisar de outra coisa, né? Aí ela vai querer outro celular. Aí vamos supor que ela fale assim, não, agora para eu ser feliz eu preciso do notebook tal. E aí ela conquista. E aí 1 ano depois passou a felicidade, porque ela já se acostumou com aquilo. Aí vamos supor que depois ela diga, não, agora para eu ser feliz eu preciso do emprego ideal, com o salário ideal. E aí ela conquista. E aí, 3 meses, 4 meses depois, o que acontece? Ela já se acostumou. Ela já se acostumou com aquele salário. Ela já gasta aquele salário. E aí ela quer ganhar mais. E ela fala, para ela ser feliz, ela tem que ganhar mais. E assim sucessivamente. Aí ela fala, não, para eu ser feliz, agora eu preciso casar. E assim sucessivamente, porque ela está buscando felicidade em coisas, né? E a nossa felicidade, ela precisa ser Cristo, né? A nossa felicidade não está nas coisas. Nossa felicidade está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, né? Através da alegria pela vida eterna, pela salvação, né? E aí eu queria ler uma coisa para vocês, eu queria ler um texto, né? Aqui na Bíblia, lá em Mateus 6. Mateus 6. Deixa eu achar. Mateus 6, no versículo 25, vai falar assim, ó. Portanto, lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam nos celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então,
olha só o que esse texto está falando pra gente, né? Esse texto está falando do cuidado que Deus tem com a gente, né? E tá falando assim, ó, por que vocês se preocupam com o dia de amanhã, né? Eu vou cuidar de vocês, né? Eu vou cuidar de você, meu filho, eu tô cuidando de você. Então vocês se preocupam com o que vestir, com o que comer. Eu não cuido das aves, dos pássaros, quanto mais de vocês, né? Vocês não têm muito mais valor do que eles, então olha o que Jesus está falando pra gente, né? Vocês têm muito valor e eu vou cuidar de vocês. Como Pai Celestial, eu estou sempre cuidando de vocês, né? Existe uma coisa também que eu queria falar pra vocês, é que muitas vezes a gente quer ter dinheiro para comprar, para consumir, para um monte de coisa, e a Bíblia ela vai nos ensinar que quando a gente tem algo, nós devemos compartilhar com os nossos irmãos. Por exemplo, a gente vê várias vezes em Atos isso acontecendo, né? Quando Paulo começa a pregar que os irmãos lá da igreja primitiva, quando eles conseguiam alguma coisa, o que eles faziam? Eles se reuniam, eles vendiam suas casas, eles vendiam suas coisas e eles partilhavam com aqueles que não tinham nada. E ali os irmãos, uns ajudavam e apoiavam aos outros, né? Na caminhada, para que ninguém passasse necessidade. Então essa é a ideia da igreja. A ideia da igreja não é que uns tenham muitos e outros não tenham nada. Não, é que a gente partilhe entre nós, que a gente ajude os nossos irmãos. Então, quando a gente pensa em uma sociedade extremamente consumista, a gente pensa que ela é também muito egoísta, né? A gente está vendo nesse período de quarentena, de pandemia, muitas pessoas mudando a sua visão quanto a isso, né? Mudando essa coisa da necessidade de ter tudo. Porque tá vendo que muitas pessoas não têm nada. Então tem muita gente que não tem nada. Por isso que eu falei da gratidão. Às vezes aí na sua casa você tem muita coisa e tem gente que não tem nada, né, nas suas casas nesse momento. Então a gente precisa aprender a ser grato pelas coisas que a gente tem, sim, né? E aprender também a partilhar o que a gente tem com aqueles que não têm nada, tá bom? E uma última coisinha. Jesus nos ensina a priorizar a vida eterna e não esta vida que nós vivemos, né? Jesus ele nos ensina a priorizar e amar a vida eterna mais do que essa vida. Nós não somos deste mundo, nós estamos como peregrinos deste mundo, né? A gente está de passagem por aqui. Por quê? Nós não somos mais cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu, né? Nós somos cidadãos agora do reino de Deus, do reino de Cristo. Não pertencemos mais a este mundo, né? Então nós estamos aqui de passagem, passageiro. Nós estamos aqui para falar do Evangelho de Cristo, né? Para apresentar Cristo para as pessoas também, mas a nossa vida eterna, a nossa felicidade precisa estar na nossa vida eterna, a nossa visão precisa ser de que tem um reino me esperando com a vinda de Cristo, né? Tem o céu com Deus, onde eu estarei com Deus me aguardando, um lugar onde Deus tem preparado para eu estar com Ele por toda a eternidade. Então, mais do que as coisas dessa terra, nós precisamos pensar nas coisas que são do céu, nas coisas que são do alto. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que eu tenha abençoado a vida de vocês. Não esqueça, essa semana, pratique isso. Seja grato pelas coisas que você já tem, pelas coisas que Deus já te deu. Amém? Vamos orar junto comigo, então, pra gente encerrar essa aula? Vamos lá. Senhor, meu Deus, eu gostaria de agradecer, Pai, pela vida de cada adolescente que está aqui, Senhor, do outro lado, ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, Senhor. Abençoa, Pai querido, a vida de cada um desses adolescentes, de cada pessoa que está ouvindo essa aula agora. Senhor, nos ajuda para que o nosso coração, Senhor, tenha felicidade em Ti, para que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma sejam embasadas, Senhor, no que o Senhor é, no que o Senhor nos ensina. Que nós tenhamos, Senhor, a nossa felicidade na vida eterna, naquilo que o Senhor nos deu. A nossa alegria seja a salvação, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter o nosso coração cada vez mais voltados para o Senhor. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos.
Nós também pedimos que o Senhor cuide das pessoas que não têm nada neste dia e que o Senhor também nos auxilie para que o nosso coração seja voltado a abençoar esses irmãos. Nós te louvamos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada por estar aqui assistindo essa aula. Não esquece de compartilhar com todo mundo. Amém? Paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês.